Bom dia, crianças, bom dia, família. Tudo bom com vocês? Tiveram um final de semana tranquilo? Com a família? Deu para descansar? Vai ficar em casa, vendo televisão? Muito bom. Bom, crianças, hoje é segunda-feira e vamos iniciar a nossa semana, não é isso? Vamos iniciar nesse momento com aulas de português. Nesse primeiro momento faremos as correções das atividades que eu pedi na aula passada. Em segundo momento, vocês têm atividade na plataforma, tá bom? Então vamos lá. Texto puxa texto, página 32. Poema. Os textos de divulgação científica têm a finalidade de lançar um olhar científico para o mundo, ou seja, possibilitar ao leitor a observação do mundo sobre a perspectiva das ciências. Já os textos literários ajudam o leitor a lançar um olhar muito diferente, mas pessoal para o mundo. Número 1. Leia o poema de Arthur Nestrovsky. O poema se chama Pedra. A pedra está sempre ali, no meio do caminho. Nem ela sabe se estava lá e fizeram o caminho ao redor, ou se fizeram o caminho e ela apareceu depois. Não tem a menor importância, porque o negócio da pedra é ficar. Pedra não reclama de nada, pedra não faz mal a ninguém. É diferente quando alguém joga uma pedra, mas a pedra não tem culpa. As pedras se entendem muito bem. Toda pedra vem de outra pedra maior. Vem de outra maior ainda. Quer dizer, toda pedra é um pedaço de pedra. Isso tem a maior importância para a República das Pedras. Declaração Universal do Direito da Pedra. Um pedaço de pedra é uma pedra. Muito legal, né? Número 2. Compare os versos iniciais desse poema com os versos do poema de Carlos Drummond de Andrade. Pedra de Arthur Nestrovsky diz assim: no meio do caminho, de Carlos Drummond de Andrade. E a pedra está sempre ali no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Sabemos aqui que o assunto é o mesmo, que é a pedra. Então vamos lá. É possível dizer que o poema Pedra está relacionado com o poema No Meio do Caminho? Sim. O que a pedra está representando em ambos os poemas? Está representando as dificuldades humanas, né? Os obstáculos que as pessoas têm à sua frente, sendo caracterizado aqui pelas pedras. Número 3. Releia agora uma frase do texto de divulgação científica. Mas tem bicho com hábitos ainda mais intrigantes, como comer pedras. Nesse trecho e nos poemas, a palavra pedra tem o mesmo sentido? Explique a sua resposta. Bom, nos textos de Arthur Nestrovsky e do Carlos Drummond de Andrade, nós percebemos aqui que a palavra pedra ela está dando um sentido que não é real. Não é isso? É um sentido que você percebe que a pedra está ali como um obstáculo, né? E que as pessoas, quando caminham, né, e vê a pedra ali, aí é um objeto, a parte concreta. Mas quando o poema informa você algo que ela simboliza a pedra, é que ela quer te passar o quê? Uma outra informação. No momento que ele fala aqui, a pedra está sempre ali, no meio do caminho. Nem ela sabe se estava lá e fizeram o caminho ao redor, ou se fizeram o caminho e ela apareceu depois. Não tem a maior importância, porque o negócio da pedra é ficar. Pedra não reclama de nada, pedra não faz mal a ninguém. Ok. Então ele foi relacionando a palavra pedra para que você pudesse perceber o que ele quer te passar. Assim como o poema do Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ou seja, são símbolos que foram usados para fazer você pensar e não colocar a palavra real no momento da frase, no momento que você fala. Agora, quando nesse texto científico foi colocada essa frase, mas tem bicho com hábitos ainda mais intrigantes, como comer pedras, é diferente, porque realmente existem bichos que comem pedras, como nós vimos lá, não é isso? Então, aí no caso a pedra aí é a real, é o sentido real.
Nos textos de divulgação científica, predomina o uso da linguagem denotativa, ou seja, aquela que exprime o sentido mais usual da palavra. Já em textos poéticos, é comum predominância da linguagem conotativa, ou seja, que exprime o sentido figurado de algumas palavras, a fim de, pelo uso criativo, dar mais expressividade às palavras e ao texto. Ok? Então vamos à página 34. Figura de linguagem. Número 4. Releia estes 2 versos. Nem ela sabe se estava lá e fizeram o caminho ao redor, ou se fizeram o caminho e ela apareceu depois. Letra A. O pronome ela substituiu que palavra aí? Que palavra? De novo. Nem ela sabe se estava lá e fizeram o caminho ao redor. Estávamos falando de quem agora? Da pedra. Então, ela sabe se refere à pedra. O pronome ela substitui que palavra? A palavra pedra. Qual é a ação atribuída à pedra? Qual é a ação aí? De saber quando ela estava no caminho, né? Ação de saber algo, nesse caso, saber se ela estava lá quando foi feito o caminho. Figuras de linguagens são recursos utilizados para explorar linguagem de maneira expressiva e criativa. Um tipo de figura de linguagem é a personificação, recurso que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados. As pedras se estendem muito bem. As pedras se entendem muito bem. Você vai falar assim, como pode ser as pedras se entendem muito bem? Aqui, pedra não é humano, pedra não conversa, não é isso? Não conversa. Pedra ali está no cantinho dela lá e não tem conversa com ninguém, não é isso? Bom, então como pode? As pedras se entendem muito bem. Nesse sentido aqui, é o sentido que ele está falando, da linguagem de personificação. Recurso que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados. Ou seja, foi dada uma característica a um ser que não é vivo. Ok? Número 5. Pesquise poemas em que consta o recurso de personificação. Aí, no caso, você vai pesquisar, né? Você deve ter pesquisado algum tipo de poema que tenha a ver com como esse, que tenha palavras que foram usadas e que você sabe que, na realidade, é o sentido que? Figurado, né? Não é o sentido real, mas que você entende. Então, ficou aqui, copia os versos e registra o título do poema e o nome do autor. Então, aí, caso você tenha feito, coloca na letra A e na letra B, tá? Quem não fez pode pesquisar, pode buscar e colocar a resposta aí. Busca na internet textos poéticos que possuem personificação. Aí vai aparecer lá, bom? Agora na página 35 tem o foco na leitura, que é leia outro texto de divulgação científica. Como funciona a mumificação natural? Quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Na verdade, esta é a imagem da televisão. O cinema e as histórias em quadrinhos sempre divulgaram com base nas múmias do Antigo Egito. Mas, muito antes de os egípcios se tornarem mestres na técnica de preservar corpos, a natureza já criava múmias naturais. Aliás, ainda cria. Para entender como funciona a mumificação natural, isto é, a conservação de corpos pela natureza, precisamos saber primeiro como ocorre a decomposição. Para o corpo desaparecer, é necessário que micróbios e outros seres vivos trabalhem na sua destruição. A mumificação natural acontece quando esses organismos não podem agir, ou seja, em condições extremas, como em locais muito frios, muito quentes, muito secos, onde há pouco oxigênio ou ainda sob a água, por exemplo. Quando duas dessas condições se associam, como no deserto, que é quente e seco, melhor ainda. Nesses ambientes, as células se desidratam, quer dizer, perdem água.
Muito rapidamente, aí os corpos ressecam, mantendo preservadas a pele, os cabelos e até mesmo os órgãos internos, conservando parte de suas características. O frio também pode mumificar naturalmente. Vira e mexe, temos a notícia de um corpo encontrado intacto em locais muito gelados. As múmias encontradas nessas condições deverão ser mantidas sempre congeladas para que não se decomponham, porque foi a temperatura baixíssima que impediu a ação decompositora dos micro-organismos. Outros lugares que conservam corpos são os pântanos, fundos de lagos e outros ambientes com pouco oxigênio, onde os micróbios decompositores não conseguem viver. Alguns tipos de solos também ajudam a formar múmias naturais. Em solos com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos preservados, porque o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Embora esta conversa pareça tema de filme de terror, saiba que as múmias naturais são aliadas da ciência. Estudando-as, os cientistas descobrem, por exemplo, doenças do passado, que podem ajudar na compreensão de problemas atuais. Então, se vir uma múmia por aí, não desmaie de susto. Ligue para o Instituto de Pesquisa. Esse texto foi da Sheila Mendonça de Souza. Então vamos lá, página 36. Qual é o assunto do texto? Qual é o assunto do texto aí? É a múmia natural. Qual é a finalidade desse texto? Tem 3 opções. Qual é a finalidade desse texto? Expor informações sobre a mumificação natural. Releia o primeiro parágrafo e assinale as afirmativas verdadeiras. Se assinale as afirmativas, significa que é mais de uma. Aqui são 3. A primeira: apresenta o assunto que está exposto nos demais parágrafos. Segundo, busca uma aproximação com o leitor, especialmente pelo uso de agente. E terceiro, expõe informações importantes relacionadas ao assunto tratado. Número 5. Leia atentamente essa expressão: mumificação natural. O uso do adjetivo natural especifica o tipo de mumificação. Ok. De que tipo de mumificação trata o texto? O texto mostrou que é mumificação natural, né? Ou seja, aquela que ocorre da natureza sem a ação humana. Esse tipo de mumificação se opõe a qual outra? A qual outra, disse o texto? É realizada pelos povos antigos, como os povos dos egípcios. Lembra da aula de história lá atrás que nós vimos sobre isso? A mumificação? Número 6. O segundo parágrafo do texto informa as condições para que ocorra a mumificação natural. Levando isso em consideração, responda: qual é a função do terceiro, do quarto e do quinto parágrafo? Bom, a função do terceiro, quarto e quinto parágrafo, no caso, primeiro, segundo, terceiro, quando 2 dessas, quarto, o frio também, e quinto, outros lugares. A função desses parágrafos é explicar as condições. O terceiro parágrafo trata dos locais muito quentes e secos, o quarto dos locais frios e o quinto dos locais sem oxigênio. Esses 3 parágrafos mostram as posições dos locais onde a múmia, né, a mumificação, onde é feito determinado local. Voltando então, no terceiro parágrafo trata dos locais muito quentes e secos, o quarto dos locais frios e o quinto dos locais sem oxigênio. E número 7. Qual é o alerta feito no último parágrafo? No último parágrafo, lá embaixo, começa no embora. Qual foi o alerta que ele deu pra gente aí? Que a mumificação não deve causar medo nas pessoas e que estas devem informar institutos de pesquisa caso deparem com uma múmia natural. Então, se você se deparar pela frente aí com uma múmia natural, o que você tem que fazer? Informar ao instituto de pesquisa. Ok? Muito bem.
É isso aí. Então não esqueça, hein? Se vê uma múmia por aí, tem que formar um instituto de pesquisa. Bom, crianças, ficamos aqui até a página 36. Agora um minutinho para que eu consiga aqui prosseguir. Só um minutinho.